Olá, aqui quem fala é o professor Carlos e na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre geometria analítica. Nessa aula nós vamos aprender a determinar se três pontos são colineares ou não, certo? Nós vamos verificar quais são as condições de alinhamento entre três pontos, tá? E também nós vamos aprender a calcular a área de um triângulo conhecendo as coordenadas dos três vértices que formam esse triângulo. Por que eu estou dando esses dois tópicos juntos? Porque eles estão meio que relacionados, né? A forma de você obter as condições de alinhamento ou a área de um triângulo tem a ver com uma situação semelhante. Nós vamos utilizar um método semelhante, tá ok? Então vamos iniciar, né? Para a gente começar a analisar essa questão da condição de alinhamento entre três pontos, vamos imaginar aqui o nosso plano cartesiano, tá certo? Plano cartesiano. Por simplicidade, a gente vai localizar todos os três pontos no primeiro quadrante. Aqui eu tenho o eixo X, aqui o eixo Y, a origem. Bom, o primeiro ponto vai ser o ponto A, coordenadas quaisquer, certo? O segundo ponto, o ponto B. E o terceiro ponto aí vai ser o nosso ponto C. Ponto C bem aqui assim. Ok? Ó, sabe-se que da geometria plana que sempre vai existir uma reta passando por dois pontos, né? Então, se eu pegar o ponto A e o ponto B, esses dois pontos, nós vamos ter sempre uma reta passando pelos dois. E se eu pegar o ponto B e o C, mesma coisa, o A e o C, mesma coisa. Mas aqui nós queremos garantir que existe uma reta que passe exatamente pelos três pontos, tá? Uma reta que passe exatamente pelos três pontos. Isso nem sempre é verdade. Então eu quero saber verificar em que situação isso vai ser verdade, ok? Então o que eu vou fazer, né? Observe aqui o seguinte. Se eu pegar e olhar para essa figura direitinho, nós vamos ver que vai meio que se formar um triângulo aqui, tá? Na verdade, dois, né? Esse maior aqui e esse menor. Se esses três pontos estiverem na mesma reta, ok? Esse triângulo maior vai ser semelhante a esse triângulo menor. Semelhante por quê? Porque eles têm os mesmos ângulos, né? Você pode consultar aquelas condições de semelhança, tá? Basta que dois triângulos tenham dois ângulos iguais para que eles sejam semelhantes. O que é que isso quer dizer? Que esse triângulo menor é uma redução do maior, né? Como se você tivesse mexido lá no seu editor de imagem e tivesse diminuído o triângulo para ficar desse tamanho. Ou você pegou esse triângulo menor e ampliou ele para ficar desse tamanho. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Isso quer dizer que os seus lados são proporcionais, tá? Bom, eles serem proporcionais, isso garante o seguinte, que se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, essa medida, né, desse cateto, já que o triângulo é retângulo, né? Se eu pegar essa, vou chamar esses pontos aqui de ponto D e ponto E. Se eu pegar essa medida CD, certo? Ela é proporcional à medida CE do triângulo, tá? Ó, do triângulo maior. Quer dizer, ela está para a medida CE do triângulo, assim como essa medida aqui, ó, BD, está para a medida AE do triângulo maior.
Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Se eu dividir isso por isso tudo, vai dar o mesmo valor de eu dividir isso por isso aqui, tá? Porque eles são proporcionais, ok? Então, mas quem é CD? Observe aqui que essas aqui são as coordenadas y dos pontos, que é o y de A, aqui é o y de B, aqui é o y de C. Aqui é o x de A, aqui é o x de B e aqui é o x de C, ok? Então, isso aqui, ó, é nada mais do que y de C menos o y de B. Y de C menos o y de B, ok? Dividido... Quem é CE? CE é o y de C menos o y de A. Y de C menos o y de A. Isso tem que ser igual, ó. Quem é o BD? O BD, tá, ó, é o x de B menos o x de C. X de B menos o x de C. Dividido, tá? Pelo x de C menos o x de A. Ok? Eu coloquei aqui x de B menos o x de C, né? Na verdade é o contrário, desculpa. X de C menos x de B. E aqui é o x de C menos o x de A. Certinho? Isso tudo porque a gente está considerando que eles são colineares. Se eles são colineares, estão na mesma linha, né? Então isso aqui acontece porque vai se formar esses dois triângulozinhos, né? Aí vai ter a questão da razão de semelhança. E aí nós utilizamos as coordenadas desses pontos para ter essa situação aqui. Continuando mais aqui embaixo, certo? Então, lá eu posso usar meio pelos extremos, né? Ó, posso multiplicar esses por esses, ó. Isso aqui é a propriedade fundamental da proporcionalidade, né? Então fica y de C menos y de B, ok? Vezes x de C menos x de A. Isso tem que ser igual ao quê? O y de C menos o y de A vezes y de C, perdão, x de C menos x de B, ok? Perdão aí pelos erros, tá? Então, olha só. Agora que eu tenho essa expressão, eu posso usar a propriedade distributiva, tá? Que é a propriedade distributiva. Vou pegar cada termozinho aqui, ó, e vou multiplicar pelo outro que tá lá no outro parênteses. Aqui na mesma forma, tá? E aqui da mesma forma. Propriedade distributiva da multiplicação. Então, nós temos que y de C vai multiplicar o x de C, né? Y de C vai multiplicar o x de C menos, né? Porque y de C vai multiplicar o x de A. Y de C vezes x de A. Aí depois nós temos... Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Melhorar o enquadramento. Nós temos y de B menos y de B vezes x de C. Então fica menos y de B vezes x de C. Ok? Menos y de B vezes menos x de A fica mais y de B vezes x de A. Isso tem que ser igual. Aí eu vou escrever embaixo porque é muito extenso, né? Ó. Então fica y de C vezes x de C do outro lado também, ó. Y de C vezes x de C. Y de C menos x de B. Y de C vezes x de B. Menos y de A vezes x de C. Dá menos y de A vezes x de C. Y de A menos y de A vezes menos x de B. Fica mais y de A vezes x de B. Perdão, fica mais, né? Menos com menos dá mais. Bom, o que a gente pode notar aqui? Olha só. Esse y de C, x de C apareceu de um lado da igualdade e do outro. Então, eu posso cancelar esse com esse, né? Eu estou eliminando
o mesmo termo dos dois lados da igualdade, ok? Bom, agora eu vou passar todo mundo para o primeiro membro, tá? Todo mundo lá para o primeiro membro. Isso vai acontecer o seguinte, quando eu fizer isso, tá? Eu vou trocar os sinais. Vou começar colocando o y de b x de a que está positivo, né? Y de b vezes x de a. Aí esse aqui vai passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então fica mais y de c vezes x de b. Ok? Bom, aí o próximo que vai ficar positivo é esse. Menos y de a vezes x de c. Ok? Não, perdão, ele trocou o sinal. Fica positivo, tá? Esses dois já estavam negativos, então eu vou só repetir eles aqui, ó. Y de c vezes x de a. Menos isso aqui. Menos y de b vezes x de c. Ok? E esse cara aqui que estava positivo passa para o outro lado, vai ficar negativo. Fica y de a vezes x de b. Como eu tirei todo mundo do segundo membro, lá no segundo membro não ficou nada, então eu coloco 0. Tá certo? Então, essa expressão aí vai me dar, certo? A condição para que os pontos estejam alinhados, certo? Só que você não precisa se assustar não, né? Tem como eu escrever isso aqui de uma maneira diferente, mais fácil de memorizar, ok? Que maneira é essa? Na forma de um determinante, tá? Você que fez o segundo ano e não lembra disso, dá uma revisadazinha lá, tá? Ó. Mas eu posso escrever aqui na forma de um determinante. Isso aqui fica mais bonitinho, mais fácil de lembrar, tá? Tudo que você tem que fazer é o seguinte. Você vai escrever a primeira coluna do determinante, todas as coordenadas x dos pontos. Na segunda coluna do determinante, você escreverá todas as coordenadas y. E na última coluna, você vai escrever uma sequência de uns, tá certo? Isso aqui vai ter que ser igual a 0. Se isso for igual a 0, tá? Se isso aqui for igual a 0, isso quer dizer que os pontos são colineares. Eles estão sobre a mesma linha, a mesma reta, tá? Mas se isso por acaso for diferente de 0, então os pontos não são colineares. Ok? Certinho? Isso você resolvendo esse determinante, né? E encontrar essas situações, tá certo? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou, claro, vou dar um exemplo para você, tá certo? Um exemplo em que os pontos são colineares e os pontos não são colineares. Isso para a gente treinar, tá certo? Para a gente poder treinar isso aqui, ok? Então, vamos aqui para a próxima página. Então, vamos lá. Nós vamos verificar se os pontos são colineares, ok? E aí você tem os trios de pontos, né? O ponto P de coordenadas 5 e 10. O ponto Q de coordenadas 3 e 6. E o ponto R de coordenadas 2 e 4. Ok? E aí a gente também tem vamos pegar outro conjunto de pontos. O ponto M de coordenadas 1 e menos 2. O ponto N de coordenadas 3 e menos 4. E o ponto O não, né? O O a gente usa para representar a origem.
Vamos botar aqui o ponto S, tá? Que é um S, desculpa. Coordenadas 1 e 8. Ok? Quero verificar se esses pontos... Quero verificar se esses pontos são colineares. Então, o que é que eu vou fazer, né? Item A. Solução. Eu vou montar aquela matrizinha, tá? E vou calcular o determinante dela. Para o item A, todas as coordenadas x ficam aqui, tá? Ó. 5, 3, tá? Ó. E 2. As coordenadas y, quem são? 10, 6 e 4. 10, 6 e 4. Ok? E aí eu faço aquela colunazinha de uns, tá? Bom, tem duas maneiras de eu calcular esse determinante, ok? Duas maneiras da gente calcular esse determinante. Eu posso fazer o seguinte, eu posso repetir as duas colunas, as duas primeiras colunas aqui do lado, tá? Essa eu escrevo aqui e essa eu escrevo aqui do lado. Ou eu posso fazer o seguinte, que eu acho bem mais fácil, né? Você pega esse elemento aqui da primeira coluna e repete em cima. Esse elemento da última coluna repete em cima. Esse elemento repito embaixo. Mesma forma. Isso aqui é só na primeira e última coluna, tá bom? Aí você faz o seguinte. Lembrando aí como é que se calcula o determinante de uma matriz. Você vai traçar aqui essas retas nesse sentido, né? Para lembrar quem é que você vai multiplicar. E você também vai multiplicar no outro sentido, ok? Certinho? Bom, então vamos lá. 2 vezes 10 vezes 1, 20. 5 vezes 6, 30. Vezes 1, 30. 3 vezes o 4, 12, né? Porque vezes 1 vai fazer diferença. 10 vezes 3 dá 30 também, só que negativo. Lembra que para a esquerda o sinal vai ser trocado. O resultado que der aqui, o sinal você troca, tá? 2 vezes 6, 12, né? Isso aqui vai dar menos 12, porque troca o sinal. 5 vezes 4, 20, troca o sinal, menos 20, tá? Ó. Bom, se eu somar todo mundo aqui, já que tem o mesmo sinal, 20 mais 30, 50, 50 mais 12, 62. Então fica 62. Menos. Mesma coisa, ó, 20 mais 30 é 50, mais 12, 62. Então, como o sinal é negativo, repete o sinal, fica menos 62. 62 menos 62, 0, ok? Bom, já que esse determinante deu 0, os pontos são colineares, ok? Eles estão sobre a mesma reta. Certinho? Tranquilo? Bom, aqui é fácil, né? Eu ia deixar para falar no final, mas aqui existe uma outra maneira também de você montar, você construir esse determinante. Não é exatamente um determinante, certo? Mas existe uma outra forma de você organizar as coordenadas e conseguir calcular isso aí, tá certo? Vamos fazer logo esse exemplo, né? A gente continua no item A, só que eu vou explicar de uma outra forma, tá? Você pode organizar essas coordenadas da seguinte maneira. Você pode escolher fazer como a gente fez antes, ou fazer como eu estou fazendo agora. Você escreve as coordenadas aqui, ó. As coordenadas x, as coordenadas y. Você escreve embaixo. Dessa forma. E aqui, aqui depois da última coluna, você reescreve as coordenadas de A, primeiro ponto, tá? Isso aqui é uma outra maneira de você calcular isso aí, tá certo? Ok? Para deixar claro que funciona, eu vou utilizar as mesmas coordenadas dos pontos aqui do item A. Talvez seja até mais fácil para você, tá? Então, de novo, em cima são as coordenadas x, ó, 5, 10 e
Perdão, não é 5 e 10, né? É 5, 3 e 2, perdão. 5, 3 e 2 são as coordenadas x, tá? Ó. E aqui embaixo são 10, 6 e 4. Aí eu fecho aqui e escrevo aqui na última as coordenadas do primeiro ponto. Aí o que é que eu faço? Ó? É fazer como se fosse na matriz, né? Como se estivesse calculando. Lembrando que isso aqui não é um cálculo de determinante, porque eu só posso calcular o determinante de uma matriz quadrada, tá certo? Isso aqui é só uma, digamos assim, uma ferramenta para você conseguir calcular isso aqui de maneira prática, mas não é um cálculo de determinante. Isso aqui é porque você tem uma matriz quadrada, isso aqui não, tá? Mas ambos os métodos funcionam, ok? Então vamos lá, ó. Aqui ó, 2 vezes 10, 20. 3 vezes o 4, 12. 5 vezes 6, 30. Agora nesse sentido. 3 vezes o 10, 30. Troca o sinal, da mesma forma como se fosse na matriz. 2 vezes 6, 12. Troca o sinal. 5 vezes 4, 20. Troca o sinal. Ok? Observe, tá? Ó. Se eu pegar aqui vai dar 0. Esses dois aqui também vai dar 0. Esses dois também vai dar 0. Logo isso aqui dá 0. Significando aí que esses três pontos são colineares, tá? Ok? Isso aqui foi o nosso item A. Beleza? Vamos fazer o item B. Bom, o item B eu vou utilizar o segundo método que eu falei para vocês, tá? Pra gente reforçar. Das matrizes lá do determinante, você dá uma revisada, né? Revisada sobre esse assunto. Esse método aqui é aparentemente novo, né? Não são matrizes, não tem a possibilidade de você ter visto. Então, vou dar uma reforçada aqui fazendo o segundo item. Então, em cima, você escreve quem? As coordenadas x. Tá, 1, 3 e 1 de novo, né? E o outro é menos 2, menos 4 e 8. Menos 2, menos 4 e 8, ok? Aí, o que é que eu faço agora? Repito as coordenadas do primeiro ponto. Depois disso, ó, eu vou traçar as linhas para saber quem é que eu vou multiplicar, ok? Então aqui, 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes o 8, 24. 1 vezes menos 4, menos 4. 3 vezes menos 2, menos 6. 1 vezes o menos 4 dá menos 4, né? Aqui, sim, desculpa, aqui troca o sinal, fica mais 6. Dá menos 4, aí troca o sinal, fica mais 4. 1 vezes o 8, daria 8, mas aí troca o sinal, fica menos 8. Ok? Aqui, eu já posso cancelar esse 4 positivo com esse 4 negativo, tá? Vamos trabalhar só com o resto. Então, fica 6 menos 8 desse lado, né? Dá menos 2, né? Lembrando que fica o sinal do maior, né? Sinais diferentes. Repete o sinal e subtrai. 6 menos 8, 2. E aqui desse lado, 24 menos 2 dá 22. 22 menos 2 dá 20, ok? Olha só. Então, preste atenção. Aqui, o determinante, digamos assim, né? Lembrando que isso aqui não é um cálculo de determinante, mas o resultado das minhas contas aqui deram 20, tá? Para que eles sejam colineares, o resultado tem que ser 0. Já que o resultado foi 20, significa que os pontos não são colineares. Ok? Então, aqui é a primeira parte da nossa aula. Tá bom? Tranquilo? Belezinha? Então, a gente viu aqui como determinar se três pontos são não colineares, tá? Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte da nossa aula está preocupada aí em explicar como é que a gente acha a área de um
triângulo, né? Conhecendo as coordenadas dos seus vértices. Diferente da fórmula lá para descobrir se os pontos são colineares ou não, eu não vou deduzir a fórmula, tá? A gente vai só aplicar. Então, a área de um triângulo no plano cartesiano, né, vai ser 1/2, ok? 1/2 de D, certo? Ou D, ou se você preferir, pode escrever só assim, né? O módulo de D dividido por 2. Mas quem é esse D, né? Esse D é aquele determinantezinho que a gente viu antes, tá? Aquele determinantezinho com as coordenadas dos pontos, ok? Como assim? Seguinte. Se você tem 3 pontos, e eles não são colineares, eles vão formar um triângulo, ok? Aí você vai perceber o seguinte. Aqui, por exemplo, ó, o determinante não deu 0, deu 20, né? Esse 20 está relacionado com a área do triângulo que esses 3 pontos que não são colineares formam. Tá certo? Por exemplo, esses 3 pontos que eu coloquei aqui não são colineares. Beleza? Então eles formam um triângulo. Qual a área desse triângulo? A área do triângulo que eles formam vai ser o módulo do determinante que eu obtive aqui, que vocês viram que eu calculei, dividido por 2. O que é que vai ser o módulo? Se o número for positivo, o módulo é o próprio número. 20 dividido por 2, 10 unidades de área. Essa aqui é a área desse triângulo, formado por esses 3 pontos aqui, que não são colineares. Ok? Então, vamos para mais um exemplo, né? Calcule a área do triângulo. Aí... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então vamos pegar esse ponto aqui. Chamar de ponto A. 1, 2, 3. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Chamar de ponto B. 1, 2. Isso é para ser tracejado, tá? Aqui é porque para ser tracejadozinho, tá? Esse aqui é o ponto C, tá? Obviamente, como eles não são colineares, e dá para ver perfeitamente aí pelo desenho, tá? Que eles não são colineares, isso aqui vai formar um triângulo, ok? Um triângulozinho. Como é que eu calculo a área desse triângulo, né? Então vamos lá. Bom, vocês viram que tem 2 formas de eu calcular esse determinante aqui, tá? E eu vou usar novamente a segunda forma que eu expliquei para vocês no item anterior. Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu tenho que identificar as coordenadas desses pontos, né? A coordenada desse é x, aqui, lembrando que isso aqui é o eixo x, esse é o y. E sempre nas coordenadas primeiro vem o x, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 6. E esse aqui é 1, 2, 3, 4. Y4. O do C, 1, 2, 3, 4. X4. Y quanto? Como é para baixo é negativo, né? 1, 2. Menos 2. O B tem o x negativo, né? Porque está do lado esquerdo. 1, 2, 3. O x dele é menos 3. E o y dele é 1, 2. Ok?
Estão aqui as coordenadas dos pontos. Agora eu vou organizar daquela maneira lá que eu expliquei para vocês. Vou chamar isso aqui de D como se fosse o determinante, tá? Determinantezinho. Em cima eu escrevo as coordenadas X. Então, vou botar 6, menos 3 e 4. Embaixo as coordenadas Y na ordem, tá bom? De novo o A, o B e o C. Se você colocar as coordenadas no lugar errado, a conta vai dar errada, né? Ó, perceba que aqui primeiro é 6 e 4, depois menos 3 e 2, depois 4 e menos 2. Aí você repete o primeiro ponto. Então fica 6 e 4. Bom, com isso, você vai fazer o seguinte, vai fazer aquele esqueminha lá que a gente falou já, né? Traça aqui as setinhas, para lembrar quem é que você vai multiplicar. Bom, aqui fica 16, né? 4 vezes 4, 16. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, né? Menos com menos dá mais. 6 vezes 2, 12. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Troca o sinal, fica 12. 2 vezes o 4 dá 8, mas aí troca o sinal, fica menos 8. Menos 2 vezes 6 dá menos 12, mas aí troca o sinal, fica 12. Vamos somar todo mundo. 12 mais 12, 24. 24 mais 12 dá 36. 36 mais 6 dá 42. 42 mais 16 dá 58. Né? 58 menos 8 dá 50. Isso aqui é o determinante, tá? Mas ainda não é a área. Para eu calcular a área, eu tenho que pegar o módulo desse determinante e dividir por 2. Por que esse módulo? Porque o determinante pode dar negativo. E se ele der negativo, a gente vai colocar ele positivo por causa do módulo. 50 dividido por 2 dá igual a 25 unidades de área, né? Já que a gente não definiu se é centímetro, milímetro ou outra unidade. Bom, galera, essa aqui é a nossa aula, tá, de hoje, falando aí sobre a área dos triângulos, sobre a condição de alinhamento entre 3 pontos, tá certo? Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, deixa um comentário aí no vídeo, tá? E é isso, ok? Bons estudos e estamos aqui para ajudar no que for possível. Valeu!